Olá pessoal, tudo bom com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou Marcos Oliveira e sou designer de sobrancelha e dermopigmentador. Porém, hoje eu vou falar sobre anatomia de sobrancelha. Bom, Marcos, anatomia de sobrancelha eu não entendi. Como é que funciona? Pois bem, as nossas sobrancelhas também têm anatomia e precisa ser respeitada. Eu vou trabalhar aqui com vocês na lousa e vou demonstrar a forma que eu costumo demonstrar para as minhas alunas quando elas estão sendo treinadas por mim. Então, como é que funciona essa anatomia da sobrancelha para a gente não se perder no momento em que executar o design dessa sobrancelha? Todo mundo conhece, todo mundo já sabe que todo mundo vai lá, risca a sobrancelha no número 1, 2 e 3, correto? Pois bem, todo mundo sabe que é o início, ponto mais alto e fim de sobrancelha. Mas o que muitos ainda não sabem é que cada fio dessa sobrancelha tem um nome, né? Geralmente, o que eu costumo falar para as minhas alunas durante o treinamento, que na nossa sobrancelha existem os fios ascendentes, que são os primeiros fios da sobrancelha, que geralmente são os fios mais finos, né, e mais falhados, é o que as pessoas sempre reclamam. Nossa, minha sobrancelha é muito falhada no início. Ah, eu não gosto da minha sobrancelha porque no início ela é muito falhada, ela é ralinha. Mas é natural da sobrancelha. Todas as sobrancelhas no início, elas são mais, não vou dizer falhadas, elas têm menos pelos, para dar uma suavidade no rosto da pessoa. Primeiro nós temos os fios de base, fios ascendentes, que são os primeiros fios da sobrancelha. Temos os fios de transparências, que são aqueles fios que formam o ponto mais alto dessa sobrancelha. Temos os fios de densidade. O que é o fio de densidade? São aqueles fios volumosos, escuros da sobrancelha, correto? Que geralmente não se tiram, a menos que o designer peça para que esse trabalho, né, execute removendo esses fios de densidade. Você pode ver em toda a sobrancelha, seja ela masculina ou feminina, todos nós temos esse fio de densidade. Esse fio de densidade é o que dá o volume na nossa sobrancelha, correto? São os fios de maior volume. Os fios de densidade são os fios mais importantes, são eles que dão praticamente toda a forma da nossa sobrancelha. Imagine uma sobrancelha com metade desse fio de densidade sendo removido. Não vai ficar harmônico. Além dos fios de densidade, temos os fios de transparências, que já automaticamente caem no fios descendente, que são aqueles fios mais finos, mais claros, posso-se dizer assim, correto? Os fios de transparência são os fios muito importantes para a gente dar o ponto mais alto e ter aquele olhar mais levantado. Se eu remover esses fios de transparência, eu perco praticamente esse ponto mais alto. Por eles serem menor quantidade e mais claro, eles vão dar, na ilusão de ótica, o efeito de sobrancelha mais preenchida, que são os fios que vêm do ponto mais alto ao final da sobrancelha, que são os fios descendentes, como vocês podem notar. Porém, ainda falando do fio iniciais, que são os fios ascendentes, geralmente o que você vai encontrar? Pouquíssimos fios na sobrancelha. Por quê? São os que dão leveza no olhar e os fios já de densidade que vão aumentando, dando volume a essa sobrancelha. Se eu não respeitar o início da minha sobrancelha, que é uns fios mais claros,
e naturais, eu vou ter simplesmente uma desarmonia nesse rosto. Então eu tenho que levar em consideração e explicar para o meu cliente que toda sobrancelha, no início e fim, eles são fios mais claros, menos espessos e menos numerosos. Eu preciso entender que o fio de início da minha sobrancelha são fios menos numerosos. Fio de densidade, por mais fina, por mais falhada que seja uma sobrancelha, eu consigo ver esse fio de densidade. Não importa se é uma sobrancelha clara ou uma sobrancelha falhada. Se você olhar, você vai perceber que tem um fio de densidade que eles são mais grossos e mais escuros. Geralmente os mais espessos, porém eu não posso remover esses fios de densidade. Uma outra questão é que o nosso fio de sobrancelha, eles têm um efeito telhado. Vamos imaginar, né, que isso aqui é a estrutura de um telhado, correto? Então todas as telhas vêm fechando essas brechas que estão no telhado. Os fios de sobrancelha são a mesma coisa, tem o mesmo esquema. Por quê? Eu estou na linha número 1, linha número 2 e linha número 3, só para exemplificar. Então os fios da linha número 1, todos eles crescem, alcançando a linha número 2. Só que são fios da primeira linha. Os fios da segunda linha, que eu vou representar de rosa, aqui, correto? Saem entre os fios da linha 1, estão na 2. Os fios da linha 3 saem entre o 2 e vão subindo. Por isso que você vê esse volume na sobrancelha. Marcos, mas eu ainda não entendi. Pois bem, sabe aquelas falhas, aqueles buracos que fazem na sobrancelha, que geralmente durante a execução do procedimento você fala, putz, aonde foi que eu fiz esse buraco? Por que foi que eu fiz esse buraco se eu não falhei em nenhum momento dessa sobrancelha? Está aqui. Se é como um efeito telhado, você estava na primeira fileira de fios, você removeu alguns fios da primeira fileira e já removeu os fios da terceira fileira. Esses fios da terceira fileira vão te trazer buracos. Se você estava removendo os primeiros fios, por quê? Esses fios eles saem essa fileira, sai do início da sobrancelha, embora subindo e declinando, eles seguem uma linha reta, tracejada. Se vocês olharem bem a sobrancelha das suas clientes, mas bem próximo, bem minucioso esse olhar, vocês vão encontrar esse efeito telhadinho que eu estou mostrando para vocês. É os fios que saem um do lado do outro. Não importa o comprimento desse fio, porém eles vão sair um atrás do outro. A mesma coisa na linha número 2, um atrás do outro. Linha número 3, não importa, eles estão um na sequência do outro. Se vocês estão na primeira linha, sigam até o final, depois voltem para a segunda linha e começam a entrar no desenho de vocês. Aqui. Vocês removeram a primeira linha, vocês estão entrando, certo? Vocês estão modelando essa sobrancelha, mas levando em consideração que vocês têm essa estrutura. Senão, vai ficar cheio de falha. Por quê? Vocês não respeitaram essa regra. E essa regra tem que ser respeitada para que não haja falhas ou buracos nessa sobrancelha. Então é uma regra, é uma demonstração que eu uso para as minhas clientes, para as minhas alunas, durante os cursos básicos de sobrancelha e o curso de aperfeiçoamento. Porque se eu não tiver essa regrinha perfeitamente na minha cabeça, descrito, eu vou sentir um pouco de dificuldade. Eu tenho que levar em consideração e respeitar que eu também tenho uma anatomia,
que são os fios ascendentes, que geralmente são os fios mais claros, menos numerosos e menos espessos. Eu tenho os fios de densidade, que são fios mais espessos, mais numerosos e mais volumosos. Fios de transparências, que se vocês olharem na sobrancelha da cliente de vocês, vocês vão ver fios mais claros e mais finos, porque são fios menos numerosos, mas eles dão um efeito importantíssimo para o resultado desse design. Lembrando que eu tenho início, meio e ponta de sobrancelha. Os fios de densidade encontram-se com os fios de transparência, fazendo o cruzamento dessa sobrancelha. Se vocês tiverem dúvida em relação a isso, me mandem mensagem, entrem em contato comigo, eu posso ajudar vocês, mas tem que ter essa regrinha bem específica na memória de vocês, que vocês vão conseguir sim, com certeza, fluir nessa sobrancelha. Bom, eu espero poder ter ajudado vocês. É um vídeo bem simples, bem específico, falando da anatomia, certo? Eu espero poder ter ajudado. Se você viu esse vídeo, compartilhe com seus amigos, marque os seus amigos, compartilhe no Facebook, dá um like lá no YouTube, que isso vai me ajudar muito, tá bom? Eu espero poder tirar as próximas dúvidas de vocês também, tá bom? Um beijo pra vocês e um bom dia. Tchau!